cumprimento a todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas, os que estão aqui no culto presencial, os que estão em casa também. Eu quero cumprimentá-los na gloriosa e santa paz do Senhor. É uma bênção estarmos juntos aqui, nesse culto de ensino da palavra de Deus, a quarta de ensino. Eu quero convidá-los para nós lermos a Bíblia Sagrada. Vamos ler dois textos, Hebreus capítulo 11, versículo 1, Hebreus capítulo 11, versículo 1, vamos ler esse verso, e depois leremos Mateus capítulo 17, versículo 24 até o 27, diz assim o primeiro texto: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Agora Mateus capítulo 17, versículo 24 até o 27, leiamos. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos, impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abre-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Quantos pode dizer amém? O tema de hoje que nós queríamos abordar, na mesma linha de pensamento sobre esperança, que é o ano da esperança, nós iremos aqui falar alguma coisa como o Espírito Santo tem colocado no meu coração, que nós entendemos que o Espírito Santo está continuamente falando. Ele está falando hoje. Se você ainda não pôde sentir a presença de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, é porque talvez você esteja desligado. Mas quando você está ligado no trono da graça, Deus continua falando. Talvez há um silêncio muito grande nesse ambiente, ou aí na sua casa, ou no seu trabalho, mas Deus está falando. Abra os teus ouvidos espirituais e ouça a voz do Espírito Santo. Você precisa estar ligado. Ligado quer dizer, você precisa estar sintonizado. Você não pode ficar igual os telefones, que tem telefones celulares, que fica sempre fora de área, não é? Então, nunca está recebendo, nem mandando mensagem. Deus está mandando mensagem para nós, nós estamos recebendo e nós estamos falando com Ele. Deus, muito obrigado, porque Tu falas comigo. Então, nesse texto nós lemos, o primeiro texto fala de fé, e eu quero abordar: sem fé não há esperança. O título é esse: sem fé não há esperança. Se você não tiver fé, é difícil você ter esperança. Talvez até você pode esboçar uma esperança, mas uma esperança falsa, uma esperança que não é esperança verdadeira, porque para você demonstrar a esperança verdadeira, você precisa ter no teu coração, no teu íntimo, a fé, essa fé poderosa que só Deus nos dá. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé que eu estou falando é a fé que é dom de Deus para cada um de nós, está à nossa disposição hoje. Quando estamos pregando a palavra de Deus, quem está ouvindo, quanto mais você ouve a palavra, mais você adquire fé. Você hoje está aumentando uma porção da tua fé, porque você está ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir
a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Esse texto que eu li de Mateus, ele foi escrito entre 50 e 70 depois de Cristo, na nossa era, já na nossa era. Esse período que foi escrito o Evangelho segundo São Mateus, e o local onde aconteceu o que Mateus descreve para nós, o evangelista, foi o Mar da Galileia. Mar da Galileia, também conhecido por nós, e a Bíblia relata para nós, que é o Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. São sinônimos: Mar da Galileia, Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré. Foi ali que aconteceram muitas coisas importantes. Quando não aconteceu dentro do mar, aconteceu na praia do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar de água doce, não é água salgada, é água doce. Quem já teve o privilégio de estar ali no Mar da Galileia, sabe que o Mar da Galileia não é água salgada, é água doce, é uma água muito especial. Então é um lago, por isso é chamado também de Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, que é uma das cidades que é banhada por esse Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele tem uma característica importante que eu queria frisar para todos nós aqui. O Rio Jordão, que é bastante citado por nós também, já foi cantado hoje aqui sobre o Rio Jordão, nós pregamos muito sobre o Rio Jordão. É um rio de água doce, mas o Rio Jordão, ele deve sempre se dirigir para algum mar, e aonde a água do Rio Jordão vai desembocar é no Mar da Galileia. Então o Rio Jordão é um afluente do Mar da Galileia. Afluente quer dizer, ele vai para lá, a água do Rio Jordão vai desembocar no Mar da Galileia. Então no meio ali do Mar da Galileia, aí você está vendo também águas do Rio Jordão. É uma bênção, coisa maravilhosa. Agora, o Rio Jordão não é somente um afluente que leva água para o Mar da Galileia, mas ele é também um efluente. Efluente é uma palavra pouco usada por nós, mas é quando ele leva a sua água para outro local. E sabe para onde vai a água do Mar da Galileia, que sai do Jordão? Vai para o Mar Morto. Então ele é um afluente e ao mesmo tempo é um efluente. Sai dali do Mar da Galileia e vai para o Mar Morto. Mar Morto, o nome já diz, não tem nada, não tem vida. Então é importante sabermos essas características geográficas aqui do Mar da Galileia. Ele é considerado um mar isolado. Isolado por quê? Porque não tem nenhuma ligação com outros mares ou com outros oceanos. O Mar da Galileia, ele tem mais ou menos a dimensão que eu vou dizer aqui, uma dimensão assim máxima, no máximo 19 quilômetros, não são 19 metros, 19 quilômetros de extensão, de comprimento. Ele tem 13 quilômetros de largura no máximo e aproximadamente 43 metros de profundidade no lugar mais profundo. Então é 19 quilômetros por 13 quilômetros por 43 metros de profundidade no lugar mais fundo do Mar da Galileia. Então o Mar da Galileia, ele banha algumas cidades. Quais são elas? A cidade de Tiberíades, uma cidade linda, maravilhosa, Betsaida, Genezaré e Cafarnaum, entre outras cidades. Cafarnaum é a visão que nós temos hoje de onde Jesus estava falando aqui, a palavra está falando para nós, e Mateus registra para nós, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum. Então sempre ele fazia uma parada ali em Cafarnaum. Era uma cidade importantíssima, é até hoje, maravilhosa, cidade linda, à beira-mar. E aquela cidade é uma cidade fantástica, maravilhosa, e aconteceram coisas especiais que a Bíblia nos relata, os evangelistas relatam para nós. Então algumas cidades são banhadas pelo Mar da Galileia. Alguns eventos importantes aconteceram no mar ou na praia do Mar da Galileia. Poderia citar alguns deles para nós, como o próprio pastor Afonso falou aqui no início,
culto de ensino, a quarta de ensino, é para nós aprendermos um pouquinho mais. Enquanto eu estou falando, eu estou aprendendo também. Então, quando nós entendemos alguns eventos que aconteceram ali, Jesus recrutou os apóstolos. Quais deles? Pedro, André, Tiago e João. Eles foram recrutados ali à beira do mar da Galileia. Se você ler a sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 18 até o versículo 22, está dizendo assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Esse é o versículo da minha vida. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Então, esse evento aconteceu ali na praia do mar da Galileia. Jesus recrutou 4 discípulos importantíssimos: Pedro, André, João e Tiago. Jesus acalmou a tempestade do mar da Galileia. Quem nunca ouviu uma mensagem sobre Jesus acalmando o mar? A tempestade estava acontecendo no mar da Galileia. É um texto importante. Jesus alimentou 5.000 pessoas que estavam sentadas ali na praia do mar da Galileia. Estava sentado na praia do mar da Galileia. Jesus alimentou 5.000 pessoas. Então, são assuntos importantíssimos para nós, com referência ao mar da Galileia. Jesus andou sobre as águas do mar da Galileia. Quem não se recorda naquele dia, naquela madrugada em que Jesus andou sobre as águas do mar da Galileia? Imediatamente Pedro, entre os outros discípulos, estavam pensando que era um fantasma. Ele falou: se és tu mesmo, Jesus, mande e eu vá, e eu vou andar também por sobre as águas. E então Pedro andou sobre as águas do mar da Galileia. Então são alguns eventos apenas para nós nos nortearmos no que queremos falar essa noite. Algumas verdades sobre fé e esperança dentro desse texto. Pedro, número 1, Pedro precisava de um milagre em Cafarnaum, cidade à beira do mar da Galileia. Ele precisava de um milagre. Os coletores de impostos perguntaram a Pedro sobre o caráter de Jesus, e Pedro respondeu afirmativamente: sim, paga. Quando os coletores chegaram e perguntaram para Pedro: olha, o seu chefe, Jesus, ele paga os impostos, ele paga os tributos do templo? Pedro nem tinha perguntado para Jesus, não tinha entrado dentro da casa. Jesus estava dentro da casa, mas ele afirmativamente falou: sim, ele paga, porque Jesus, ele tem um caráter honesto, um caráter sério, o que nós devemos seguir também. Se nós somos discípulos de Jesus, devemos ter o caráter sério, um caráter honesto, esse caráter que paga os tributos, ainda que sejam exorbitantes aqui na nossa nação, né, muito alto realmente. Profissional liberal apanha um bocado, que paga 27,5%, né? É muito alto, e outros tantos, né? Impostos que tem por aí, que são exorbitantes, mas sabemos que Jesus, ainda que sabendo ele que os judeus não precisavam pagar os impostos, somente quem era de fora, somente os estrangeiros, mas Jesus falou: já que eles estão cobrando os impostos, nós vamos pagar. Mas Pedro ainda não tinha falado com ele. Então Pedro, ele não tinha um tostão no bolso, porque ele não tinha dinheiro, não tinha prata, não tinha ouro, não tinha uma moeda no seu bolso.
Pedro precisava de um milagre em Cafarnaum, nessa cidade à beira do mar da Galileia. Eu não sei se hoje você que está em casa, está no trabalho, ou está sentado no teu carro, participando, ouvindo atentamente a mensagem da palavra de Deus. Quem sabe hoje você precisa de um milagre. Jesus está aqui, Ele está aí para te dar um milagre. Ele é o Jesus que opera milagres em tempos de bonanças e em tempo também de apertos. Pedro ficou um pouco apertado, os coletores cobrando dele, não é? No versículo 25 nós lemos, e ele afirmativamente falou: sim, Jesus paga os impostos. Aí ele entrou para dentro de casa. Imagine a cena. Ele falou que pagava. E se Jesus falasse: olha, eu não vou pagar não, Pedro, né? Mas Jesus é tão sábio que antes que Pedro falasse, Jesus já sabia o que eles tinham conversado. Eu quero dizer para você que está aqui no templo, está em casa, está no trabalho, antes que você chegasse aqui, Jesus já sabia. Ele sabe o que você conversou na tua casa, dentro do teu carro, na condução, onde você estiver. Jesus sabe o que você está falando, o que você está pensando, porque Ele é onisciente. Ele é Deus onisciente, sabe todas as coisas. Então, a segunda verdade sobre fé é que a primeira é que nós precisamos de um milagre, assim como Pedro precisava de um milagre em Cafarnaum. A segunda é que Jesus, como Deus onisciente, Ele fala no versículo 25, Pedro, leia, vamos ler lá, 17, 25, olha só que interessante esse versículo. Pedro respondeu: sim, paga, respondeu-lhe. Quando Pedro entrou na casa, depois que ele respondeu para os coletores de impostos, ele entrou na casa. Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Aí nós vemos esse versículo que Jesus já sabia o que Pedro tinha ouvido lá fora. Jesus já sabe o que você ouviu hoje, nesse dia de trabalho, dia 19 de janeiro de 2022. Jesus já ouviu, Ele está pronto para falar com você. Ele sabe tudo acerca de nós. Então Jesus sabia a conversa de Pedro. Jesus foi o primeiro a falar com Pedro. Jesus sabia que alguém tinha jogado uma moeda de 4 dracmas, que era de dracmas, em algumas versões fala, outra fala estáter. Estáter é uma moeda que são 4 dracmas. 4 dracmas quer dizer estáter. Então, cada uma pessoa pagava 2 dracmas. Então, Pedro pagando 2 dracmas de imposto, Jesus 2 dracmas, ele precisava de um estáter, não é? Então, uma moeda bem forte. Então Jesus sabia que alguém tinha jogado uma moeda de 4 dracmas, porque era o que eles precisavam para pagar, no mar da Galileia ou no Rio Jordão. Eu fico imaginando, alguém talvez estava até brincando. Hoje tem algumas fontes, se você vai na Itália, lá em Roma, tem a Fontana di Trevi, né? Você chega lá, joga moeda, está cheio de moeda ali dentro, alguns pagando promessa, outros assim. E aqui no Brasil tem alguns lagos também que as pessoas jogam moedas. E então, quem sabe alguma criança, alguma pessoa jogou uma moeda lá no Rio Jordão, distante. Mal sabia ela que aquela moeda iria caminhar, iria chegar lá no mar da Galileia, porque Deus estava conduzindo as moedas e conduzindo os peixes. Ele sabia que um peixe iria pegar aquela moeda. Então Jesus sabia, onisciente, sabia. E aquela moeda que Jesus estava falando com Pedro, ela pôde caminhar pelo mar da Galileia e pelo Rio Jordão, mas era o suficiente para pagar o imposto de 2 pessoas. Deus sempre, Ele traz o suficiente para nós. Eu quero dizer para você esta noite, Deus, Ele traz o suficiente para nós, viu, Haroldo? Você aí atentamente ouvindo a palavra de Deus, Deus, Ele tem o suficiente para nós.
Não adianta nós queremos muito, nós queremos a mais, além do que nós necessitamos. Ele sempre tem o suficiente, assim como Ele alimenta aqueles passarinhos que eles andam aí voando, não estão plantando nada, não estão colhendo nada, mas não ficam passando fome. Deus tem o suficiente para que eles vivam, e nós, Jesus falou, nós somos muito mais importantes do que esses pássaros. Nós temos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus, porque cremos em Jesus Cristo. Isso é importante. Mas aquele discípulo, Pedro, ele falou, Jesus sabia que aquele peixe, onde ele estava no mar da Galileia, ele estava faminto, muito faminto, que o peixe, para engolir uma moeda, precisa estar muito faminto. Mas Jesus faz coisas extraordinárias. Pode crer que Jesus, nesse momento, Ele está mobilizando todas as coisas para que você seja abençoado. Ele está mobilizando tudo, porque você tem fé e esperança. Eu tenho fé e esperança de que coisas impossíveis estão sendo mudadas hoje no reino espiritual, e a bênção está chegando, assim como aquela moeda veio caminhando pelo Rio Jordão, entrou no mar da Galileia e chegou até onde Pedro estava. Está chegando para você, meu irmão, minha irmã, está chegando para nós. Eu creio nisso, o suficiente está chegando. Jesus sabia que um peixe faminto engoliu a moeda, mas não matou a sua fome, e ansiosamente ele procurava algo para se alimentar. Ele procurava ansiosamente algo para se alimentar. Imagina aquele peixe. Eu conheço um pouco de pescaria, conheço um pouco, não é, Wagner? Já foi meu colega de pesca, agora está meio parado, né? Mas aquele peixe que vai sempre assim na flor da água, eu imagino que é mais ou menos isso. O tucunaré, por exemplo, ele vai sempre na flor da água. Você pega ele sempre na flor da água, bem em cima. Então você vai procurando e vai procurando, vai jogando a isca. Ele é um peixe de ataque. Esse peixe, eu imagino que era um peixe de ataque. Se você vai em Israel, naquela região do Mar da Galileia, todo peixe você come lá, que você pede, você pergunta qual o nome desse peixe. Aí é o peixe de São Pedro. Para eles todo peixe tem esse nome, peixe de São Pedro, mas tem um nome específico, e aquele peixe é um peixe ataque. Ele atacou aquela moeda, mas não alimentou o seu corpo, não alimentou-se totalmente. Ele ansiosamente estava procurando algo para comer, e agora nós vemos aqui que a moeda não alimentou aquele peixe, porque Deus faz tudo com propósito. Por isso ele foi o primeiro peixe a ser fisgado. Quem sabe você está pensando em alimentar a tua vida com moedas, com dinheiro, com o vil metal deste mundo. Quem sabe você está pensando em alimentar a tua alma com coisas materiais, mas a tua alma não é alimentada com coisas materiais. Aquele peixe correu, ele nadou ansiosamente procurando por comida, porque a moeda não matou a sua fome. Eu quero dizer para você, o dinheiro, tudo que você puder ter na vida, isso é material, vai ficar por aqui e não vai saciar, não vai descedentar a sua sede da alma, nem vai tirar a tua fome, matar a tua fome da tua alma, porque a tua alma precisa de algo muito mais especial, precisa de Jesus, que é o pão da vida, que traz para nós alimento poderoso. Uma terceira verdade que extraímos daqui sobre fé e esperança: quando Pedro abriu a boca do peixe, a moeda estava lá. A moeda estava lá. Era o suficiente, era um milagre, nem mais nem menos. Pedro abriu a boca do peixe e quando ele viu a moeda, estava lá, do jeitinho que Jesus falou. Eu quero dizer para você, do jeito que Jesus falou, isso vai acontecer. Eu não sei o que ele prometeu para você, o que ele falou para você. Se você obedecer, seguir todo o trajeto que ele traçou para você, você vai encontrar o milagre. O milagre estava
dentro do peixe, ele abriu a boca do peixe, o milagre estava lá, a moeda estava lá. Nem mais nem menos. Em quarto lugar, uma verdade maravilhosa sobre fé. Pedro exercitou a fé e a esperança para receber o milagre no mar da Galileia. Pedro já havia sido advertido por Jesus, justamente naquele mar, por ele não ter fé. Imagina, quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele começou a caminhar no mar da Galileia. Aí Pedro começou a caminhar, daqui a pouco ele titubeou um pouquinho, perdeu o foco que era Jesus e começou a afundar. Aí Jesus tomou-lhe pela mão e falou: por que você está afundando, Pedro, homem de pequena fé, homem que tem pouca fé? Por isso que Pedro já tinha sido advertido ali naquele mar da Galileia, e agora ele experimentou um grande milagre no mesmo mar da Galileia. São coisas fantásticas que a Bíblia reserva para nós. Pedro agora tinha fé e esperança suficiente para receber o milagre. Eu não sei, talvez você já titubeou, quem sabe você já perdeu o foco de Jesus em alguma época da tua vida. Eu quero dizer para você hoje, é agora, nesse momento em que você está ouvindo a pregação da palavra de Deus, que Jesus te chama a atenção. Olha, onde você errou, onde você fracassou, é aí que eu quero te levantar, te erguer novamente. Você vai adquirir fé, e a fé que Pedro adquiriu foi uma fé para crer em Jesus e ter esperança que o milagre iria acontecer. O milagre vai acontecer para alguém que tem esperança, o milagre vai acontecer. E é a fé que move todas essas coisas. Pedro agora tinha fé e esperança suficiente para receber o milagre. Se fosse na outra época, viu, irmão Félix? Se fosse em outra época, Pedro talvez teria argumentado com Jesus, ou quem sabe argumentado com seus colegas. Não sei se vocês notaram isso ou atentaram para esse detalhe. Jesus chegou ali em Cafarnaum com os seus discípulos, mas o cobrador de imposto, os coletores de impostos, foram direto em Pedro, porque Pedro era o mais atirado, Pedro era quem falava mais, Pedro era quem gostava de gesticular mais. Aí eles foram logo em Pedro, falaram: Pedro vai dar uma resposta para nós, que nós iremos colocar a culpa em Jesus, que é o chefe deles. Mas não, Pedro ficou atento e falou: Jesus paga, Jesus tem um bom caráter. E quando entrou, Jesus ouviu o que ele tinha falado, e Jesus foi atender ao pedido de Pedro. E Pedro, o seguinte, se fosse outra época, ele teria dito para Jesus: dinheiro não se encontra em bancos? Como tu estás me falando, Jesus, que eu vou encontrar dinheiro na boca do peixe? Eu mesmo nunca peguei nenhum peixe com dinheiro dentro, na sua boca, na sua barriga, eu nunca encontrei. E Pedro talvez poderia argumentar: eu sou pescador profissional, e eu agora deixei a pescaria para seguir a tua jornada, seguir-te, e agora tu estás dizendo que tem dinheiro na boca do peixe? Eu nunca vi. Eu vejo dinheiro nos bancos, não é? Ele poderia argumentar dessa forma. O homem sem fé fala assim, mas é da maneira inusitada que Deus quer te abençoar. Mas da maneira inusitada que nunca aconteceu, é que Ele quer te abençoar. Eu quero dizer para você, quem sabe até aquilo que nunca aconteceu, que nunca houve na face da terra, Deus está preparando para que você seja abençoado e receba o milagre. Será que eu terei que pegar esse peixe? Eu acho que Pedro falou, pensando, é o meu pensamento, mas talvez poderia ter sido o pensamento de Pedro. Será que eu terei que pegar esse peixe, vender o peixe para pagar o imposto, o tributo meu de Jesus? Deve ser isso. Ou será que eu terei que fazer uma muqueca? Quem já comeu muqueca de peixe aqui? Coisa boa, né? Gostosa, no Espírito Santo tem muito, não é isso, Raquel? Aliás, a verdadeira muqueca do Espírito Santo, na Bahia é peixada, é baiana, né? Então,
ele falou: será que eu tenho que fazer uma muqueca desse peixe, vender a muqueca para receber o dinheiro, para pagar os impostos, o meu de Jesus? Ele poderia ter pensado isso. São as possíveis dificuldades que Pedro poderia ter. Eu não sei qual é a tua dificuldade que você está tendo em receber o milagre que Deus já preparou para você. O milagre já está caminhando do Jordão até o Mar da Galileia, está bem pertinho de você. Você está com o anzol nas mãos, você quem sabe já jogou o anzol e o peixe está para pegar o anzol, é o milagre, mas você está colocando dificuldades, coloca empecilho, porque tem pessoas que talvez ele quer ser curado, mas fala assim: eu quero que a minha cura seja assim, 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 eu quero receber o milagre assim, 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 eu quero receber essa bênção, mas que seja assim, assim, assim. Não, Deus tem modos especiais de trabalhar, e o modo especial que Ele tem para trabalhar na tua vida é diferente do trabalhar na minha vida, e na minha vida é diferente da tua também. Então são as possíveis dificuldades de Pedro, porém Jesus já havia preparado o suficiente, o milagre. Pedro só precisa de fé e de esperança e obedecer às ordens de Jesus. Mar é lugar de coisas especiais, de novas experiências. Mar é lugar de experiências. Nós estamos aqui, tem muitas canções, eu estou falando de canções que dizem espirituais, que falam que nós estamos no mar da vida, navegando. Que eu estou indo aqui, não foi ler do primeiro, que solta o cabo da nau, toma os remos da mão, né? E navega com fé em Jesus. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes essas frases são ditas, que foram ditas há muito tempo, poesias de muito tempo. Solta o cabo da nau. A nau é onde segura o navio, né? Lá no porto, e a pessoa está segura ali, porque não quer sair para alto mar. Aí Jesus está dizendo: solta o cabo da nau, toma os remos na mão, começa a navegar. Deus está dizendo para você: comece a navegar, que Ele tem milagre preparado para você. Então mar é lugar de coisas especiais, lugar de acontecer coisas maravilhosas, experiências maravilhosas. Pedro teve o primeiro encontro com Jesus à beira do Mar da Galileia. Veja que coisa fantástica. O primeiro encontro dele foi à beira do Mar da Galileia. Ele estava ali com seu irmão André, e Jesus chamou depois Tiago e João também. Eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Largue a rede para lá. E eles deixaram, seguiram Jesus e se tornaram pescadores de homens, ganhadores de almas. Por fim, após a ressurreição de Jesus, que fantástico, especial, o Mar da Galileia em cena novamente. Pedro foi alimentado por Jesus à beira do Mar da Galileia. Uma coisa especial. Eu falei aqui já, falando sobre o Evangelho de João. Eu gosto muito desse livro de João, e nós falamos sobre todos os capítulos. E quando Pedro chegou ali, tinha pescado a noite toda, não pegou nada. Quando chegou na praia do Mar da Galileia, ali estava Jesus já com peixe assado e com pão. E ali estava Jesus com a comida pronta. Eu quero dizer para você: Jesus já tem alimento pronto para você. Não adianta você se esforçar, quem sabe fazer o impossível e não alcançará. Mas Deus tem o suficiente para nós. Ele tem o suficiente para cada um de nós. 7 passos para alcançarmos o milagre. Quais são esses 7 passos importantes dentro desse texto? Primeiro, seguir as instruções de Jesus com fé e esperança. Porque muitas vezes as pessoas estão ouvindo Jesus falar, Jesus está dando instrução, e a pessoa não tem fé para executar aquilo que Jesus está instruindo, não tem esperança que aquilo aconteça, porque parecia uma coisa impossível. Segundo passo que nós precisamos dar: vá ao mar. Ir ao mar é você se lançar, soltar o cabo da nau e começar a navegar. Em alto mar, Deus tem bênçãos para nós, Deus tem um milagre preparado para nós.
Em terceiro lugar, jogue o anzol. Jogue o anzol. Eu quero falar um pouquinho mais sobre esse anzol aqui. Tire o primeiro peixe que você pegar. Foi o que Jesus falou. Jogue o anzol e tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca. Em sexto lugar, você encontrará uma moeda de 4 dracmas, que em grego quer dizer stater, que equivale a 4 dracmas. É o suficiente, é um milagre. Em sétimo lugar, pega a moeda e entrega aos coletores de impostos para pagar o meu imposto e o teu. Concluindo, eu quero que você preste bem atenção nessa conclusão que o Espírito Santo colocou no meu coração. O anzol era de quem? O anzol era de quem? Era de Pedro. Pescador tem que levar um anzol. O anzol era de Pedro. O anzol era alguma coisa que Pedro estava acostumado a usar. Era algo peculiar, comum, do dia a dia de Pedro. Que coisa fantástica, especial. O anzol era de Pedro. Quer dizer para você, você tem alguma coisa especial na tua vida. Você pode ser usado por Deus para receber um milagre. Mas você está parado. Não se lança ao mar, não vai ao mar. Jesus falou, vai ao mar, lance o anzol. O anzol é algo que nós temos. O anzol é nosso. Exatamente. O milagre acontecerá quando eu e você lançarmos ao mar aquilo que é nosso. Parece meio duro, mas eu vou falar. O que é nosso? Nosso preconceito. Muitas vezes temos preconceitos e Deus está dizendo, jogue esse anzol do preconceito no mar, porque eu já tenho um milagre pronto para você. Jogue o anzol do preconceito no mar, porque o milagre já está pronto para você. Muitas vezes esse anzol é a nossa incredulidade, sabendo que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, Jesus liberta, e muitas vezes nós estamos incrédulos, estamos com a consciência cauterizada e não acreditamos mais que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Jesus que curou no passado, Ele cura hoje. O Jesus que operou milagres no passado, opera hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então precisamos jogar fora, jogar no mar a nossa incredulidade, nosso anzol da incredulidade, até a nossa profissão do dia a dia. Parece uma coisa de contrassenso. Todos nós dependemos de sobreviver, de executar uma profissão, ter um diploma, ter uma faculdade, ou quem sabe, prática mesmo em alguma profissão. Mas muitas vezes nós seguramos isso aí com tanta força e pensamos que esse anzol da nossa profissão vai nos trazer o milagre que nós precisamos. Pastor Marcos, ele falou aqui no início já, que esse anzol da profissão, muitas vezes ele pode nos negar o milagre. Na maioria das vezes ele vai nos negar o milagre, se nós depositarmos toda a nossa confiança nesse anzol da profissão do dia a dia. Muitas vezes nós podemos executar, e Deus um dia fará uma grande pergunta para nós: o que você fez com Jesus Cristo, o meu filho? Deus vai perguntar, aquele que eu enviei para morrer na cruz do Calvário para salvar vocês, o que vocês fizeram com ele? Aí você vai responder, hoje você está ouvindo, você está aqui no culto, você vai dizer, eu aceitei Jesus como meu Salvador e meu Senhor. E aí Deus fará uma segunda pergunta para nós: Joás, o que você fez com os dons e talentos que eu te dei? O que você fez com eles? Ah, Deus, eu sei cantar bem, então eu fui cantar lá nos barzinhos da vida, fui cantar lá não sei aonde, fui tocar não sei aonde, fui fazer isso, fazer aquilo, numa intenção de estar me aprimorando mais. Mas Jesus vai dizer, olha,
Eu quero saber o que você fez com os dons e talentos que eu te dei para ser produtivo na minha obra, no meu reino, porque Deus está preocupado com aquilo que nós produzimos no reino dele. O reino de Deus deve ser servido por nós. Nós servimos ao reino desse Deus Todo-Poderoso. Ele é o rei da nossa vida, ele é o Senhor da nossa vida. O anzol é a nossa parte. Quantos entenderam isso, que o anzol é a nossa parte? Se é que você pode dizer, o anzol é a minha parte. Você pode dizer, o anzol é a minha parte. Você pode dizer, o anzol é a minha parte. Você pode dizer mais forte, o anzol é a minha parte. Agora, o peixe e a moeda é a parte de Deus. Não adianta você ficar perguntando, mas que peixe Deus vai mandar? Será que vai ser um grande robalo, um tubarão? Que peixe ele vai mandar? Que moeda virá na boca desse peixe? Não se preocupe, porque você tendo o anzol e usando o anzol, que é o teu talento, o teu dom, aquele dom que ele te deu, você estará pronto para receber o milagre que de Deus vem. O peixe e a moeda é com ele, o peixe é com ele. A nossa parte é o anzol, a atitude é nossa. O milagre é de Deus. Não se assuste, meu irmão, minha irmã. Vai dar tudo certo, viu, Joedes? Vai dar certo, já deu certo. Se você estiver obedecendo as instruções de Deus, já deu certo. Já deu certo. Talvez a gente não vê nada, parece que está um espelho embaçado, você não enxerga mais nada, mas do outro lado o milagre já vem. Do outro lado, o milagre está pronto e nós só precisamos tomar posse desse milagre. É ter fé e esperança que o milagre já está preparado. O problema da dívida que eles tinham, vocês lembram que tinha dívida do tributo? Não tinha dívida do tributo? Jesus, como homem judeu, e Pedro também, eles tinham que pagar o imposto. Na realidade, pela lei nem havia necessidade, mas para que não causasse escândalo, para que não ficasse escandalizado, vamos pagar sim, Pedro. Então essa dívida já está paga, porque Jesus já preparou o peixe e a moeda. Eu vou dizer para você esta noite, a dívida já foi paga. Você que está preocupado nesse início de ano, como eu vou continuar fazer esse projeto, executar esse projeto, que o dinheiro acabou, eu estou endividado. Deus está dizendo agora com voz forte e poderosa, o problema da dívida já foi resolvido. O peixe está vindo com a moeda na boca, lá no Mar da Galileia, está vindo o Rio Jordão, e você está com o anzol nas mãos. Essa é a nossa parte, a nossa atitude, e o milagre é suficiente para que nós sejamos maravilhosamente abençoados. A solução já passou pelo Rio Jordão, já passou pelo Mar da Galileia, já está pertinho de nós. Se você puder dizer, eu gostaria que você dissesse, eu vou ao mar. Você tem coragem de falar, eu vou ao mar? Diga mais uma vez, eu vou ao mar. Agora eu vou jogar o anzol. Você pode dizer, eu vou jogar o anzol. Então, eu tenho fé e esperança que irei pegar o peixe com o milagre. O milagre está pronto. O milagre que Deus preparou para nós, o peixe e a moeda, é a parte de Deus, já está pronto. Não importa como foi feito o milagre, o importante é que o milagre chegou. Aquela moeda até poderia, importante nós pensarmos, ler a Bíblia pensando, imaginando, aquela moeda poderia ter sido gerada no peixe, porque Deus faz acontecer coisas que nunca aconteceram. A moeda poderia ter sido gerada no ventre daquele peixe. A moeda era o suficiente. Eu quero dizer para você, Deus não faz coisa que você não possa entender, que está fora do teu entendimento, mas Deus fará um milagre, que você estará dizendo,
Olha, Senhor, como é bom te obedecer, como eu vou seguir as tuas orientações, porque agora eu fui ao mar, eu joguei o anzol, e agora, quando lancei o anzol, o primeiro peixe que veio, ele foi fisgado, porque aquele peixe já recebeu a ordem de Deus: peixe, pegue nesse anzol, porque esse anzol é de Pedro, mas você é meu, eu te coloquei dentro dessa água, eu te fiz, porque foi Deus quem fez. Então, na realidade, irmãos, nós somos muito falhos e muito vulneráveis quando não acreditamos no milagre de Deus. Ter fé e esperança é importante para alcançarmos o milagre. Então, sem fé é impossível termos esperança. Sem fé não há esperança. Agora, quando há fé, há esperança. Eu quero que todos nós saiamos daqui com bastante fé no nosso coração, para esperarmos o melhor, porque o melhor Deus já preparou para nós. Não o melhor em grandiosidade. Então você está pensando, não, vem melhor para mim, o melhor carro, a melhor casa. O melhor é o suficiente, viu, Rafa? É isso, é o suficiente. Deus já preparou o suficiente, que é o milagre para cada um de nós. Eu convido a todos que fiquem em pé, nós fazemos uma oração. E se tem alguém nessa noite que ainda não recebeu Jesus no seu coração como Salvador e Senhor, eu quero te convidar, você faça o sinal com as suas mãos, onde você estiver, dê um sinal com as suas mãos. Eu quero te apresentar a Deus neste momento. Pode ser na tua casa, no teu ambiente de trabalho, aqui no templo. Deus está à tua disposição para te salvar. Ele tem milagre para você. Você que estava afastado, quem sabe desacreditado, como Pedro, naquele momento, no primeiro momento que Jesus andou sobre o mar da Galileia, ele titubeou e estava afundando, e Jesus falou: homem de pequena fé. Mas agora Pedro teve fé para obedecer, porque ele teve uma experiência negativa lá atrás. Então você teve uma experiência ruim. Você era um crente fiel, um crente que estava firme, sempre constante na obra do Senhor. Você titubeou, mas eu quero te dizer, nesse mesmo lugar, Deus quer te levantar. Você agora, com fé e esperança, alcançará o milagre. Deus quer te abençoar rica e poderosamente. Eu não sei quantos milagres você espera, mas eu sei que o milagre que você espera é o suficiente, que Deus já preparou. Vamos orar neste momento. Meu Deus e Pai, como é bom estar na Tua casa, pregar a Tua palavra, ministrar a Tua palavra, Senhor, e sabemos que sem fé nós não teremos esperança. Ó Senhor, injete agora fé no coração de cada ouvinte, de cada um que está assistindo o nosso culto, participando do culto atentamente. Injete fé para que tenha esperança de que tudo saia bem, porque o milagre Tu já preparaste, Senhor. Nós vamos usar o nosso anzol, que é o nosso talento, o nosso dom, aquilo que Tu nos deste, Senhor. Nós vamos entrar com a nossa atitude, porque Tu já providenciaste o milagre para cada um de nós. Eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Muito obrigado, Deus abençoe.